Na disciplina política, ele teve um professor e tanto que podia chamar de pai, o médico Luiz Fernando Nicolau. Os ensinamentos deram certo. Em 1996, Ricardo Nicolau conseguiu uma vaga na Câmara Municipal de Manaus. Depois, foi 5 vezes deputado estadual aqui na nossa Além. E nas últimas eleições municipais, concorreu ao cargo de prefeito de Manaus, tendo obtido 12% dos votos e ficado em 4º lugar. Deputado Ricardo Nicolau, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Muito obrigado, para mim é um prazer estar aqui. Deputado, o senhor está no 5º mandato, o senhor se elegeu pela primeira vez pelo PPB, depois foi para o PRONA, para o PRP, o PSD e agora, recentemente, entrou para o Solidariedade quando namorava o PDT. O Solidariedade foi a melhor via para o senhor ser candidato a governador do estado no ano que vem? Eu acredito que sim. É um partido que esteve conosco agora na prefeitura. De igual forma, o PDT é um partido que nós temos um profundo respeito e gratidão pelo PDT. E o Solidariedade é um partido que tem condições de abrir um arco de aliança maior para as eleições agora de 2022. E a questão partidária, para você ser candidato, é pré-requisito você ter um partido. E é muito difícil essa questão partidária. Nós temos 37 partidos no Brasil. E não existe 37 ideologias diferentes, não existe. Então, acaba ainda a gente estar no meio de muitos partidos. E isso agora, com o processo eleitoral, tem as cláusulas de barreiras, isso vai acabar se diminuindo. E aí nós estamos vendo também a fusão de alguns outros partidos. Você acha que a eleição do ano que vem será uma eleição diferente, com essas novas regras que foram colocadas aí pela mini-reforma, fim das coligações, a possibilidade de federações? Será uma eleição diferente, com mais dificuldade, menos dificuldades? Eu acredito que o parlamento com mais dificuldades, porque a não possibilidade de coligação faz com que o partido tenha que atingir o quociente eleitoral e na mini-reforma, se não atingir o quociente eleitoral, só poderá participar das sobras com 80% do quociente e o candidato tem que ter no mínimo 20% do quociente eleitoral. Tem reflexo para o senhor que vai para um cargo majoritário, isso? Não, na questão majoritária, aí não existe isso, é quem são os mais votados, quem são os mais votados. Mas nós fazemos política, nós estamos pensando a nível de partido e a nível de candidatura, um projeto macro que envolve uma chapa de deputados estaduais, uma chapa para deputado federal, Senado e governo do Estado. Então, logicamente que isso tudo nos preocupa e nós temos que nos adequarmos a essa realidade e poder fazer com que o Solidariedade possa cumprir um papel importante agora em 2022. O senhor já está na política há muito tempo, desde os anos 90, começando na Câmara Municipal de Manaus. Isso já deve ter ouvido falar N vezes que todo político é igual. Eu quero lhe dar aqui a oportunidade de dizer em que o senhor se diferencia desses pré-candidatos que já estão postos aí, com os quais em algum momento o senhor já partilhou alianças, como o Wilson Lima, como Eduardo Braga, como Amazonino Mendes. O que o senhor tem de diferente para buscar o voto do eleitor amazonense, a confiança do eleitor amazonense nas eleições do ano que vem? Ora, a população ela tem isso na cabeça, que todos os políticos são iguais, pelas experiências que ela teve. Você vê que a política no Amazonas ela está sendo comandada e sendo trilhada há 40 anos lá no Tarumã em 4 paredes. Então, em 86, o Amazonino foi governador, em 90 voltou o Gilberto num acordo, 94 o Amazonino, 98 o Amazonino, 2002 o Amazonino traz e apoia o Eduardo Braga e coloca o vice, Omar. O vice Omar. Depois ele sai à reeleição, que automaticamente, com o mesmo vice, depois é sucedido pelo vice, que coloca o vice, para te ver como é a engenharia, e aí vem a eleição seguinte, vem o Melo, vem uma eleição suplementar,
e a eleição passada de 2018. Né? E na eleição passada, aquilo que pode se parecer engraçado, mas foi também tratado lá no Tarumã, quando o amazonino se viu ameaçado da candidatura do Davi Almeida e precisava de um candidato para tirar voto em Manaus, e aí surgiu a figura do Wilson Lima, que foi trazido para cumprir um papel de tirar votos Fez Davi. melhor do que a encomenda. É igual aquele ditado que vocês não combinaram com os russos. Então não foi combinado. Então a população tem razão de estigmatizar e mostrar isso. Mas como em toda profissão, você tem os bons e tem os maus. Você tem aquela pessoa que tem boas intenções e intenções ruins. E, no entanto, a política, né, ela é extremamente importante para o nosso futuro. Né? É através da política, através da política e da escolha que nós vamos escolher se nós queremos continuar da mesma forma, se nós queremos retroceder ou queremos construir um futuro melhor. Então, a nossa proposta, e a candidatura minha majoritária passada, ela vem fruto de amadurecimento ao longo dos anos, de experiência no parlamento, de experiência na área empresarial, de experiência de vida, para chegar aos 46 anos com muita disposição, muita vontade de poder fazer e apresentar um projeto diferente, uma forma diferente de governar, um futuro diferente. Nós não podemos estar acostumados e nos conformarmos com essa situação que nós estamos vivendo. Então, Manaus e o Amazonas passa por dificuldades históricas. Quando se fala na saúde, se fala e vem sempre na cabeça falta de leito, filas nos hospitais, pessoas que não chegam a ter o seu atendimento e morrem. Quando a gente fala de economia, a gente fala muito de desemprego e fala apenas de um único pilar econômico, que é a Zona Franca de Manaus, ao longo de muitos anos, e não houve capacidade de trazer alternativas viáveis. Não adianta você fazer programas mirabolantes, né? A gente viu aí tanta coisa mais midiático do que efetivamente investimento no interior, investimento na capital. Nós estamos diante de um grave problema de segurança pública, né? Dos índices cada vez aumentando e olha, para você ter uma ideia, até agora, setembro, entre furto e roubo, mais de 50 mil. E eu posso lhe assegurar que a maior parte não foi, e que tiveram furto, não foi até a delegacia. Então, a gente está aí diante de uma situação em um estado que tem um grande potencial econômico, um grande potencial de crescimento e com problemas gravíssimos. Quando a gente pega os índices do Amazonas, a gente fica disputando ali com o Maranhão quem é pior e quem é melhor. Então, a gente não pode mais estar conformado, e essa é uma missão que nós vamos levar à população, né? Levar de forma muito clara, embora eu tenha aí 20 anos, mais de 20 anos militando na política, nunca fiz parte, já ajudei o mandato até na Assembleia do próprio amazonino, nunca fiz parte de nenhum grupo com o amazonino, nunca votei no amazonino, nunca estive ao lado numa eleição. Seu pai, inclusive, era um adversário histórico. Sim, até porque eu não acredito, né? Eu não acredito na condição de mudar a nossa cidade, de propor algo diferente. O próprio Wilson Lima, nós nunca tivemos nada politicamente, nem eleitoralmente, mas eu sempre entendi, e sempre que for chamado para ajudar o Amazonas, eu estarei sempre à disposição. Porque numa eleição você escolhe os seus
O senhor não fazia oposição no seu atual mandato ao governador Wilson? Eu sempre fiz uma posição de independência. Eu já votei muitas vezes contra ações, já critiquei muito ações, omissões, negligência, e já votei a favor quando é de interesse do Estado. Então, eu sempre tive uma posição de independência, mas a independência que não esconde aquilo que pensa. Já voltamos ao tema da gestão, que propostas o senhor tem para a gestão do Estado, mas eu queria fechar a parte política, né? O senhor saiu do PSD para o Solidariedade. Nós fizemos aqui uma rodada de entrevistas em agosto com os deputados da nossa bancada, e quando entrevistamos o deputado Bosco Saraiva, deputado federal Bosco Saraiva, presidente de Solidariedade, ele dizia à época, em agosto, que estava já fechado com uma candidatura majoritária para o Senado, que é do senador Omar Aziz, que é o presidente do partido do qual o senhor saiu. O senhor fecha com essa candidatura? Olha, o deputado Bosco é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, respeito, é o presidente do Solidariedade. O PSD é o partido que eu já saí do PSD. Tá? Mas saiu bem, não houve briga, né? Não, saímos em harmonia, é mais por uma questão de projetos mesmo. Estratégia. De estratégia, o projeto do PSD é um, o nosso projeto é outro. Tá? Nós deveremos buscar uma candidatura do Solidariedade, né, ao Senado do Solidariedade, ou de partidos que estejam coligados. Isso, logicamente, é um processo de amadurecimento, né, ao que eu tenha conhecimento, a estratégia do PSD é não ter candidato ao governo. Isso. Tá? A estratégia do PSD é focar na eleição do Senado, né? E não tendo candidato ao governo, poder transitar principalmente no interior, né? No interior do Estado, onde tem lideranças, prefeitos que haverão de apoiar um candidato ao governo de uma coligação e o candidato ao Senado de outra coligação. Isso poderá acontecer muito. Então, no que eu saiba, essa é uma estratégia do PSD em poder renovar o mandato do Senado. O seu irmão, Irã, ex-vereador em Manaus, não concorreu à eleição no ano passado, se filiou ao Solidariedade junto com o senhor. Quase não sai a palavra agora. Ele é virtual candidato a deputado federal, é isso? Ou ainda está na nós já estamos analisando. Tá? O Solidariedade vai ter uma chapa de deputados estaduais e de deputado federal. Tá? Então, a ideia é que nós possamos sair com candidatura própria ao governo do Estado, ao Senado, uma chapa de federal e uma chapa de estadual. Isso nós vamos construir. Em federação, porque a gente ouve aí dos analistas políticos que, apesar do senhor ter saído do PDT, não ter ido para o PDT, tem um bom trânsito com o ex-deputado Issa Abraão, e ele comporia ali uma chapa tipo federação com Solidariedade? O ex-deputado Issa é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu tenho gratidão por estar na nossa eleição passada. É um partido que tem história no Brasil, né? E nós vamos buscar, logicamente, uma coligação. Quanto às federações, a mudança agora na legislação permite fazer federações a nível nacional. E essa federação tem que durar 4 anos. E isso também vai prejudicar muito essas negociações em Brasília. Não há previsão do que o Solidariedade venha fazer federação com outros partidos, ainda está em análise. Nós vamos buscar uma coligação e poder discutir o Amazonas, né? Discutir a presidência da República, discutir o Brasil. É importante porque nós fazemos parte da federação, nós dependemos do sucesso do Brasil ou sucesso da Zona Franca. Se a economia vai bem, nós vamos produzir bem. Se a economia vai mal, nós vamos produzir menos.
Então, isso é importante. Mas o mais importante, e a discussão que nós deveremos trazer, é do Amazonas. O Amazonas está, para nós, acima de outras questões. Nesse sentido, deputado, avançando mais um pouco numa eventual governo, numa eventual eleição sua para o governo do Estado, que temáticas lhe preocupam e que ideias o senhor já tem propostas já para encaminhar? Não, é claro que a construção vai ser ao longo do ano, mas que propostas já tem para esses temas que lhe preocupam e que certamente estarão na campanha do ano que vem? Olha, o senhor já falou segurança, já falou de saúde. O Amazonas, até em virtude da pandemia, em virtude de tudo que aconteceu, o Amazonas passa por um problema social grande, um problema de desemprego grande, um problema de segurança. E eu acho que nós temos que propor, e é isso que nós vamos construir junto com a população, construir conversando, mas nós temos que ter propostas e pilares sérios e certos naquilo que nós olhamos e queremos para o nosso Amazonas. Então nós precisamos fazer uma reestruturação econômica. Esse é um passo importante. A Zona Franca de Manaus, ela é fundamental, ela é importante, mas ela não pode ser a única fonte geradora da nossa economia. Nós precisamos diversificar a indústria, a própria indústria precisa ser diversificada. A gente pode ter polo de cosmético, polo de remédio, nós podemos ter outras indústrias de produtos que nós consumimos no dia a dia aqui, que hoje vem tudo de fora. Nós precisamos fazer o turismo, nós precisamos ver um polo petroquímico, precisamos rever a questão da mineração, nós precisamos fazer com que o setor primário possa ser representativo na capital e no interior. As compras governamentais da merenda escolar têm uma exigência de no mínimo 30%, mas não impede de se comprar 40%, 50% e com isso subsidiar o setor primário, fazer uma gestão voltada para o desenvolvimento, para o futuro. Isso acho que é um pilar importante, porque sem o emprego você não consegue sustentar sua família com dignidade. Então acho que o emprego é importante e nós podermos profissionalizar, trazer tecnologia para temas importantes. E aí, você partir para a área da saúde. Tinha uma pergunta que um rapaz fez para mim. O que o senhor acha que tem que mudar na saúde? Eu falei, olha, com muito respeito o que foi feito e com muito respeito às pessoas, tem que mudar tudo. Tem que mudar tudo, totalmente tudo. Há algumas questões até de programas, de práticas, de tecnologia e de forma de trabalhar. Aí eu lhe dou um exemplo. O Hospital 28 de Agosto é um hospital que recebe as urgências cardíacas, né? É um hospital que não tem hemodinâmica. O Hospital João Lúcio recebe os pacientes com trauma crânioencefálico e não tem ressonância. Né? Todas as cirurgias no 28, por exemplo, são feitas de forma convencional. Então, um paciente que faz uma vesícula de forma convencional, ele leva 3 dias de internação. Se faz por vídeo, leva 1 dia de internação. Então, você precisa mudar tecnologias, mudar forma, um déficit Tem enorme. dinheiro para isso? Como perguntaria aquele nosso ex-deputado, o nosso deputado federal Marcelo Ramos. Tem dinheiro para isso? Tem o orçamento da Secretaria de 3 bilhões e pouco. Ela vai fechar de gasto 3 bilhões, quase 3 bilhões e meio. Desse valor, é repassado um valor muito pequeno para o interior do Estado. Então, o interior do Estado hoje, praticamente todas as unidades são municipalizadas. Então, os recursos são recursos suficientes, mas precisa mudar a gestão, precisa mudar método, precisa mudar tecnologia, precisa mudar foco. Nós temos aí um déficit de maternidade. O Amazonas precisa de uma nova maternidade. Na capital? Na capital. Aí é um déficit. Por mais que você tenha uma gestão de leitos competente, mas nós temos falta de leitos em maternidade. Diferentemente de outras, que com uma gestão de leito você pode facilitar. Nós temos um déficit de leitos de oncologia. O SECOM tem 125 leitos há muitos anos. Só que a população cresceu, os diagnósticos estão maiores e, infelizmente, os índices
de câncer estão cada vez maiores. Então a gente precisa olhar a saúde como um todo, poder fazer uma saúde preventiva e poder produzir. Não dá para a gente ter um hospital como o Delfim Aziz e ter passado aí um tempão com o centro cirúrgico fechado, ambulatório fechado, o pronto-socorro está fechado até hoje. Sua família tem larga história na saúde privada, na saúde suplementar com o grupo empresarial Samel, do qual o senhor é sócio, eu imagino. E ela, ano passado, se envolveu diretamente na pandemia com o caso do hospital de campanha, que foi feito em parceria com a prefeitura, mas acabou que aquele projeto acabou numa certa confusão. Eu queria te dar a oportunidade de falar sobre como aquilo se deu e se num eventual governo seu ela teria algum papel a cumprir. Olha, por conta de certas questões que certamente iam aparecer nesse cenário. A Samel teve uma atuação de forma gratuita e voluntária. Tá? O momento que nós vivemos foi um momento terrível, né? Um grave problema de saúde, em que não existia leitos, que não... Enfim, tudo que nós vivemos no Amazonas. A loucura da pandemia. E Deus abençoou a nossa equipe, já na primeira onda, de ter uma alternativa de tratamento um pouco diferente daquilo que estava sendo feito por orientação dos chineses, que era entubar todo mundo. E aí nós investimos em ventilação não invasiva e esse trabalho foi levado para o hospital de campanha em Manaus, mas foi levado para todo o interior, foi levado para outros estados, porque ali era o momento de todos darem as mãos e cada um fazer o máximo que podia fazer para salvar vidas. O hospital de campanha... A Samel não ganhou nada com isso? Absolutamente nada, pelo contrário. Ela investiu, fez de forma voluntária, gratuita e financiou boa parte das ações. O hospital de campanha, para mim, foi motivo de orgulho de ter participado. Tá? Muito embora em política sempre se cria rusgas aqui, mas eu tive muito orgulho de participar de um projeto em que nós buscamos uma escola que não estava em utilização e essa escola foi transformada em tempo recorde em um hospital, que chegou a ter 180 leitos, conseguiu dar alta de 611 ou 617 pacientes, teve um grande papel naquele momento em que as pessoas estavam falecendo em casa porque não tinha leito, e ali se comprovou e se demonstrou que poderia ser feito um trabalho correto, bem feito, num hospital público. Também nessa mesma linha, eu queria realmente dar a oportunidade do senhor falar sobre o caso da proxalutamida, aquela pesquisa que era orientada por um médico, Flávio Cadegiani, de São Paulo, e que a Unesco condenou, o Conselho Nacional de Saúde condenou, e acabou que a Samel entrou de roldão nessa história. O que aconteceu ali, afinal de contas? Nós servimos de campo de estudo, e ela foi politizada. Infelizmente, não se trabalhou com a ciência, se trabalhou politizando a pesquisa. E o próprio CONEP, que induziu ao erro o Unesco, que induziu ao erro, já agora, na semana passada, já reverteu e já disse num comunicado, olha, não é bem assim, porque já tem 25 pesquisas aprovadas pela Anvisa, aprovadas pelo CONEP com a proxalutamida e mostrando que é uma substância segura. O FDA nos Estados Unidos tem projetos... Eles falam em 200 mortes em Manaus. De onde surgiu esse número? O que acontece? E até eu não sou pesquisador, não sou médico. Não, porque mas esse é um tema que certamente cairá na sua costa, né? Sim, não, mas eu tenho muita tranquilidade, até porque os resultados foram muito bons. Os resultados foram muito bons e fizeram com que as taxas de mortalidade fossem uma das menores do mundo. O que acontece dentro da pesquisa que é feita assim no mundo inteiro? Você tem as pessoas que participam, nem o hospital fica sabendo, nem o hospital, nem os médicos, a equipe, e nem muito menos os pacientes.
quem está recebendo placebo e quem está recebendo a substância. Placebo, só para esclarecer, é a substância que não tem efeito. Não tem efeito, é farinha. É só feito o mesmo formato sem a substância ativa sem a que se quer pesquisar. Eu particularmente não gosto dessa questão do estudo, a não ser que não seja um estudo em paciente, você placebo. O placebo para mim é quem não usou. Né? Enfim, mas é assim que manda a legislação, é assim que as pesquisas são feitas e assim que são feitas no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro. Então, há um grupo grande de pessoas que receberam placebo, tá? E a medicação, ela é aditiva. Você não tirou nenhum remédio para introduzir, ela é aditiva, não teve nenhum efeito adverso grave, se mostrou eficiente e segura, né? Eficiente e segura, mas infelizmente politizaram, até porque o presidente da República ficou sabendo dos dados e passou a falar na sua live, passou a falar quando teve alta, e aí se buscou o lado da política e não da ciência. E isso é muito ruim. Quando você pega numa pandemia que você politiza, você deixa... A confusão é grande. Deputado, caminhando para o fim, o senhor se filiou, está em articulações, está conversando, já está nas redes sociais aí, que é só onde pode fazer campanha. Sua campanha vai entrar nas ruas, vai o debate, como é que vai ser a partir de agora? Qual é o passo seguinte à definição de um partido? Então, desde o dia 20, no dia 20 de agosto, nós fizemos uma live em que eu me dispus a fazer uma pré-candidatura, a ser pré-candidato ao governo. E a partir dali, fazer diferente. Porque os políticos, de um modo geral, eles fazem as articulações com os partidos, com os políticos, contratam um marqueteiro, fazem tudo para, na reta final, falar, olha, eu sou candidato, cria um programa de marketing, faz uma campanha e depois não sabe qual é o direcionamento a ser dado. Tá? Nós fizemos ao contrário. Vamos fazer uma pré-campanha com antecedência, conversando com a população, visitando o interior, conversando com segmentos, poder aprimorar um projeto e um programa de governo que possa trazer um futuro melhor nos diversos temas. Né? Vamos discutir os temas que nós já falamos, mas vamos discutir infraestrutura, né? Vamos discutir esporte e lazer, vamos discutir pessoa com deficiência, vamos discutir o Amazonas como um todo, né? E buscando a experiência de quem conhece e de quem sabe. Eu não posso me auto-intitular como conhecedor de uma realidade no interior do estado se eu não vivo lá, se eu não moro lá e se eu não estou... o impacto, né? Eu não sou o agricultor, eu tenho que ver qual é a realidade desse agricultor, como é que ele está escoando, levar tecnologia para ele, levar subsídio, levar desenvolvimento. Tá? O interior do estado, ele precisa de recurso. Nós fizemos uma emenda à Constituição para garantir que 100% dos recursos do FTI, que é um Fundo de Interiorização do Desenvolvimento, possa ir para o interior. Tá? Então, a gente precisa colocar os recursos no investimento. Você pega, eu vou te dar um outro exemplo da AFEAM. A AFEAM não consegue emprestar os recursos que ela arrecada através do FNPS e de outras fontes. Não consegue. E aí ela fica como um banco para guardar dinheiro, e não um banco de desenvolvimento, um banco de fomento. Então nós precisamos fomentar, nós precisamos desenvolver, e não se desenvolve se você não tiver estratégia, tecnologia, recurso e um plano de negócio. É isso que nós queremos fazer, na capital e no interior. Conversar com a população, buscar subsídios e apresentar um projeto diferente, que as pessoas possam ter no seu entendimento que é possível se fazer mais pelo estado do Amazonas. O Amazonas pode, merece mais e que é possível. E uma das frustrações que eu tive
no decorrer da política e agora na eleição passada, é ver que muitas pessoas deixaram de acreditar que pode ser diferente. Então elas já se conformaram. Teve um cidadão que falou para mim que a pandemia não mudou nada na vida dele. Eu falei, como não mudou? Ele falou, não, na minha vida não mudou nada, nem da minha família, porque nós já estamos acostumados a perder familiares pela falta de acesso à saúde. Então, a Covid foi só mais uma coisa. Então, quando a gente escuta uma pessoa dessa, está conformada com algo grave... Isso é horrível, né? É horrível, porque você para de sonhar, para de ter uma expectativa de vida melhor. E é isso que nós vamos querer fazer. Colocar de forma muito clara, objetiva, que o Amazonas tem, pode, merece e pode ter um futuro melhor para as próximas gerações e agora para a nossa população. Deputado Ricardo Nicolau, muito obrigado mesmo pela sua entrevista. Foi muito boa. Muito obrigado, Gerson. Obrigado ao Real Time. E para mim é sempre um prazer poder conversar, poder expor algumas ideias e trocar, né? Trocar informações. Eu espero que Deus possa abençoar o Amazonas e possa abençoá-lo, que ele possa ter um futuro muito melhor. Beleza. Desejamos ao senhor uma boa caminhada no rumo dessa sua candidatura. E se você gostou dessa entrevista, curta. Se gostou muito, curta, compartilhe, comente. Assine as nossas redes sociais, acompanhe o nosso portal Realtime 1 na YouTube e até uma próxima oportunidade.